Sim. Olá, bem-vindo ao quarto encontro Mulheril das Letras Portugal. Nesse momento estamos recebendo no nosso encontro uma escritora contemporânea que está sendo muito prestigiada. Tenho o prazer de estar aqui com a Natália Borges Polesso. Natália, seja muito bem-vinda ao Mulheril. Obrigada, Dayana. Tudo bem, pessoal? Como vão? Então, a gente está feliz por ter você conosco, Natália, e a gente vai falar um pouco da criação literária dela, esse feminino desmantelado que a Natália Borges Polesso tem trabalhado nos seus livros. Ela que é pesquisadora, escritora e tradutora, tem 8 livros publicados, dentre eles Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, que é um livro de 2013, vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura. O Amora, de 2015, foi vencedor do Jabuti Açorianos e da Associação Gaúcha de Escritores. E também o livro Controle, de 2019, que foi seu primeiro romance, foi vencedor do Prêmio Agis e Vivita Cartier e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Corpos Secos, de 2020, eu só estou destacando os principais aqui. Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento e, recentemente, ela publicou A Extinção das Abelhas, no ano passado, né? Em 2017, a Natália foi selecionada para a lista Bogotá 39 e está entre 2017 e 2021, foi pesquisadora do Programa Nacional Pós-Doutorado na Universidade de Caxias do Sul. Ela tem o seu trabalho traduzido em diversos países, Argentina, Espanha, Estados Unidos. Vai conversar com a gente sobre a sua criação literária, como ela chegou a se tornar essa escritora, né, com todas essas projeções. E, mais uma vez, gratidão. Eu acho que o Mulheril vai se inspirar muito com você, Natália. Eu que agradeço o convite para estar aqui conversando um pouco, né? É bom a gente poder falar do nosso trabalho, assim. Que bom. Eu queria primeiro saber como que foi a Natália criança, sabe? Você já criou tanto, né? E você é super jovem, ou seja, você escreve pra caramba e lê pra caramba, porque você, inclusive, é professora doutora em literatura, que isso aqui eu não falei na biografia inicial, mas a gente sabe que essa é a tua vida, né? A literatura é a sua vida. Como que era a Natália criança, assim? Que você veio a se tornar e se desenvolvendo e se envolvendo com a literatura cada vez mais? Então, a literatura acho que entrou assim na minha vida muito cedo e não com a literatura escrita, assim, né? Não com livros nem nada, mas entrou com contação de história e nem uma contação de história formal, assim, uma contação de história que acontecia na casa da minha avó e que era dela para mim, era uma coisa bem pessoal, assim. Eu aos 6 anos de idade, meus pais se mudaram e tal, e eu tive que ficar morando um tempo com a minha avó. E aí ela me contava histórias, porque enfim, eu tinha 6 anos de idade, né? Meus pais tinham se mudado, eu estava lá muito contente, né? E aí ela ficava me contando uns causos, assim, que a minha avó morou, uma pessoa que morava na zona rural, assim, então ela me contava assim, os causos, histórias de perseguição de vacas, de como ela tinha que pular muro, cerca e tal, né? E aí eu ficava muito assim encantada assim com aquele mundo que a minha avó criava para me entreter assim, né, nas histórias dela. Mas assim, depois, quando estava, sei lá, vamos pensar assim, quinta série, eu já gostava muito de escrever, de fazer poeminhas. Eu era uma criança, daquelas crianças, criança chata. Você era daquelas que tinha diário, que escrevia todo dia, Não. assim? Não? Não, eu sou péssima nisso, eu não consigo manter diário, assim. É verdade, eu tentava, eu via minhas coleguinhas tudo com o seu diário. Eu tenho um monte de caderninho, vivo anotando coisas, mas eu não conseguia ter a tenacidade que elas tinham. Eu esquecia, e depois a minha letra era muito feia, daí eu escrevia meio garranchada, assim, eu não era muito cuidadosa com as minhas coisas, então eu achava que ter um diário era muito difícil. Mas eu gostava, eu sempre gostei muito de escrever. Eu era aquele tipo de criança metida, chata, que estava sempre contando uma história para alguém, para um adulto. Então, acho que a literatura entrou. A literatura entrou na minha vida, sim.
antes por essas dinâmicas do que por livro propriamente dito. Até porque quando eu era pequena a gente não tinha livros em casa, assim, não era uma casa. Meus pais não são da área das letras nem nada, e também nunca foram muito de ler muito, ou pelo menos de ter livros em casa, né? Mas eu gostava muito de frequentar a biblioteca pública, biblioteca da escola não, porque até certo momento ela era uma biblioteca fechada, a gente não podia entrar, assim, era só para pegar os livros que eram orientados a serem pegos. Eita, o nome da Rosa contemporâneo aí. É, pois é, mas é isso aí. Quando você, assim, as primeiras leituras, assim, que te marcaram mesmo, assim, romance ou conto, tem algo assim na tua mente? Tem duas coisas que me marcaram de início, assim, posso citar três, assim, elas se esparçam. Uma delas é, não sei porquê, tinha um livro lá em casa que era um livro de poemas, uma antologia de poemas de poetas brasileiros, brasileiras, e tinha um poema do Drummond, que é aquele lira do amor romântico, e eu lembro que, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, 10, 11, e eu lembro que é aquele atirei um limão na água, e daí fica repetindo. E eu, nossa, que legal isso aqui, acho que eu posso escrever assim também. Olha a audácia da criança achando que pode escrever que nem Já Drummond. despertou a sementinha? Não, mas é assim que, né? A gente vai virando as chavinhas, né? Conforme a É gente. bonito isso, na verdade, né? Porque não tem uma. Eu não sabia, eu tinha 10 anos, eu não sabia quem era Drummond, qual que era a importância, o que. Eu achei bonito e achei, posso também fazer isso. E depois eu li, o primeiro romance que eu li inteiro foi o Incidente em Antares, do Érico. Olha, E eu eu tenho lembro que que eu fiquei falar muito, que esse fiquei livro muito marcou demais minha surpresa. adolescência também. Não sei não se a gente não leu na mesma época, a gente falava aqui nos bastidores Deve que temos a ser. mesma idade. Eu Eu tinha também tinha 12 12. anos, eu acho. É. Exatamente. Esse E eu livro marcou. fiquei. Pode falar, pode falar. Não, é justamente isso. Marcou tanto que eu dei de presente para o meu filho no último Natal. Ele está Oh, com 13 agora. Leu, apresentou na escola e foi muito bem. Também adorou o livro. Mas te marcou esse também, o Érico me Veríssimo. marcou pelas cenas de violência que tinha naquela primeira parte. Assim, tinha umas cenas de violência muito horrorosas, assim. E a segunda parte, eu achei uma parte mais, né, que teve mais a ficção lá dos mortos-vivos, eu achei até mais light, assim, porque a primeira parte, que é a parte da guerra e tal, era uma coisa que eu achei bem. Que eu me lembro que eu fiquei assombrada, assim, com algumas imagens. E eu acho que depois, aos 17, quando eu tive acesso à biblioteca da universidade, né? E aí comecei a ler mais livros, porque tinha uma biblioteca inteira à minha disposição. Aí aquelas coisas assim, estudante de letras, o que eu vou ler? Eu vou ler Shakespeare, eu acho, né? Sou estudante de letras. Não tinha muita noção, assim. Mas eu me lembro que eu fui ler Orlando, da Virginia Woolf, e para mim foi uma leitura muito marcante também. Dessas foram as leituras que me marcaram de início, assim, digamos. Porque eu acho que eu também não fui uma criança e uma adolescente muito leitora. Eu comecei a ler mais quando tive mais acesso a livros, que foi mais quando entrei na faculdade, assim, aos 17 mesmo. E esse caminho para ser escritora, ele veio naturalmente a partir do momento que você foi se formando também nessa área de letras e de literatura. Foi algo natural para você? Ou você já Eu tinha algum livro pronto ali no início do curso de letras? Não, Não. não, porque eu não sei como era para ti, Dayana, mas eu tinha essa ideia assim de que escritor não era uma coisa que a gente poderia escolher para ser. Quando eu pensava assim, eu quero ser médica, eu queria ser médica, né? Eu quero, sei lá, eu queria fazer educação física. Eu acabei indo para letras e fui mais para a área do inglês, porque eu pensei, eu gosto de línguas, eu posso dar aula, eu posso ter meu próprio dinheiro fazendo isso. Foi uma coisa prática, mas eu já gostava, eu já me interessava por literatura, por escrita, sempre gostei assim disso. Não era a minha primeira opção, assim, mas eu acho que acabou sendo a opção certa, assim, algo que eu fui aprendendo a gostar e não sei se foi tão natural o processo de me entender como escritora e achar que isso era uma profissão que eu poderia levar assim para a vida,
mas foi uma coisa que eu fui construindo e que foi fazendo sentido, assim, de repente foi, não, mas espera, tô indo bem aqui e tal, não sei o que, né? Então, meio que foi se construindo assim. Vamos desvendar algumas coisas pelo seguinte sentido. Eu também tenho gosto de ter um pé forte dentro da academia, de estudar teoria, fazer o científico, né? Que isso eu sei que você faz muito, né? E como tradutora, o tradutor nunca para de estudar, né? Ele está sempre encontrando essa voz, né? Quando está trazendo algum outro texto da língua original para a língua materna dele. Então eu sei que você estuda muito, né? Só por esse perfil de ser professora também. E eu sei que eu já senti isso, tá? Vou compartilhar com você, você me fala se é válido para ti ou não, mas existe duas coisas. Existe a academia e a teoria literária e tudo isso que a gente mergulha e a gente muitas vezes tem que passar por uma sequência de textos para a gente elaborar, construir algum trabalho. Nem sempre é aquele texto que você está afim de ler naquele momento, mas ele é o necessário. Sim. E existe aquela vontade, aquela fruição, aquela coisa que te queima, que, nossa, eu tenho que escrever isso. Tive ideia de uma história e que nem sempre, por causa das demandas da academia, você tem o tempo para pôr no papel naquele momento. Eu quero que você te revelar para mim assim, ó, em que momento que, assim, você tem os seus manuscritos, vira e mexe, você anota alguma coisa, ou não, agora eu vou escrever, você senta e fecha a portinha ali da professora doutora, a portinha da academia e fala, não, agora eu não consigo entender muito essa divisão, assim, agora você é escritora, agora você, porque meio que tudo se embola, pelo menos para mim. Sim. Então, como é que você concilia, sabe, essa coisa mais firme da teoria literária, dos caminhos que você tem que percorrer para chegar a algum lugar, com todos esses textos maravilhosos que você faz, que parece que você está aqui sentada do meu lado quando eu estou lendo um livro seu. Tipo, é muito íntimo, é muito fluido. Então, como é que você encontra essa linguagem dentro desses dois universos? É complexa. Deixa eu pensar aqui 30 segundos, não, tô brincando. Então, sabe que eu acho que nesse sentido, eu também não acho que há uma divisão. É muito difícil para mim ver uma divisão. Mas se eu pensar assim na porção Natália escritora e na porção Natália pesquisadora, a porção Natália escritora dentro de mim sempre é maior. E ela vaza para a minha porção pesquisadora, sempre. Sempre, sempre, sempre. Claro que nas questões práticas, né? A Cidinha, né? A Cidinha da Silva, minha amiga, ela sempre fala assim: a gente tem que trabalhar para financiar o nosso tempo para poder ser escritora, né? Porque precisa de tempo, precisa de tempo para escrever, né? Para se dedicar a um projeto, para se dedicar aos textos, para quando tu vai escrever um conto, assim, claro, né? Tu precisa de um período mais curto, mas se tu tá escrevendo um romance ou se esse romance tá já numa fase final que tu precisa assim se dedicar ali para ver os furos da narrativa, da linha do tempo, né? Se tá tudo coerente, daí eu acho que precisa de um tempo maior, né? E para mim é sempre uma coisa complicada porque eu estou sempre trabalhando. Eu escrevi a maioria dos meus livros enquanto eu estava no mestrado e no doutorado, assim, publiquei já só durante o doutorado e depois, né? Então eu sempre tive muito, a minha vida de pesquisadora, né, e de escritora sempre estiveram muito juntas, assim. E nos últimos 4 anos eu fiz um pós-doc que é sobre escritoras lésbicas, né? Eu fiz um mapeamento e eu acho que o que me levou, para tu ver como as coisas se imbricam, o que me levou para esse pós-doc, na verdade, foi o fato de eu ter escrito o Amora e foi o fato e foi o fato de o Amora ter me rendido tantos convites para falar sobre a literatura produzida por mulheres lésbicas, quem são, o que está acontecendo, como é que tu vê isso. E de fato eu não tinha muita informação, porque o Amora foi mais um produto de falta de referências do que de referências, por uma série de questões, né, que não envolvem apenas a publicação de livros, mas a circulação de livros ou
a própria internet, assim, de como as autoras têm a possibilidade de anunciar os seus escritos e tal, né? Trocar, entrar em contato. Então, o Amor, ele meio que me levou para esse lugar que fez com que a minha pesquisa, que agora vai mais para literatura produzida por mulheres ou por pessoas que se identificam como lésbica, como sapatão, tem toda uma nomenclatura, né? E isso acabou juntando mais ainda a minha vida de escritora e a minha vida de pesquisadora. Sensacional essa retroalimentação entre as áreas, né? Porque, na verdade, você está sempre trabalhando no entorno de um mesmo tema, só às vezes com alguma abordagem diferente, né? Põe na caixinha ali do texto acadêmico, quando é necessário, como pesquisadora, e essa fruição deliciosa, quando a gente está lendo seus textos. Você gosta mais de escrever conto, romance? Qual que é o teu predileto, assim? Histórias mais curtas ou você gosta de se envolver numa história longa, assim? Eu tenho a impressão que seria contos, mas posso estar enganada, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu gosto de escrever contos, mas ultimamente eu tenho tido mais vontade de escrever coisas mais longas, assim. Mas eu gosto dos dois, assim. De verdade, eu não sei dizer qual que me agrada mais escrever. Eu acho que tudo depende do tipo de história que eu quero desenvolver. Acho que depende das escolhas anteriores, assim, porque o a mesma núcleo da história, assim, a mesma coisa essencial, eu posso escolher escrever um poema, um conto, um romance, embora na poesia eu acho que não seja lá muito a minha praia. Não vai tanto na poesia. Mesmo que o Drummond deu essa... Não, eu até tenho os livros de poesia publicados, mas eu não gosto muito deles. É mais a prosa mesmo. Bom, vamos falar desse feminino desmantelado, né? Dessa proposta, enfim, desse universo que você está nadando tanto e com tanta propriedade. E eu acho que o trabalho que você tem feito tem aberto a visão de muita gente, né? Eu acho que a contemporaneidade precisa de uma abordagem como a que você traz, né? Ela é extremamente fundamental, e porque, na verdade, quando a gente pega o Amora, né, a gente vê que é o radical ali, né? É o amor que interessa em qualquer circunstância, seja onde você estiver, com que aparência você tiver, seja que propósito você tem na sua vida, é sempre, né, o amor a si mesmo, ao próximo, né? A esse universo que é o que vale. Mas esse feminino desmantelado, assim, como é que você chegou, consegue conciliar tudo isso? Você vive isso? Faz parte de você? Você se indigna com alguma coisa e fala, não, eu tenho que fazer um texto que dê um tapa na cara, no bom sentido, e faça com que as pessoas percebam de forma. Como é que ele surge em você? Como é que você lida com ele? Dentro da produção de textos, né? Que eu vou te dizer? Eu queria, com Amora, vou falar do Recortes antes, na verdade. No Recortes, que é o meu primeiro livro, ele chama Recortes para álbum de fotografias sem gente, porque as personagens, elas estão ali, mas elas são quase que sombras, assim. Tu não são contos muito grandes, então tu não sabe muito daquelas narradoras ou personagens que estão ali, né, naquelas histórias. E por vezes eu tentei apagar a questão de gênero, assim, para o leitor ou a leitora, né, a pessoa que estivesse lendo, não saber se aquela história, né, fosse protagonizada por dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, pessoas não binárias. Eu queria, na época, acho que eu nem pensava muito em pessoas não binárias, mas eu queria que não importasse, entende? No Amora, eu queria que importasse. O Amora, ele é construído a partir de personagens que em algum momento se identificam ou vão se identificar ou estão em dúvida sobre a questão da lesbianidade. Então, assim, a história em si ela é um recorte que a questão da lesbianidade vai passar por ali, mas às vezes vai ser um conflito, às vezes vai ser uma inconsciência, às vezes vai ser uma afirmação, às vezes vai ser uma relação familiar, às vezes vai ser uma relação de amizade. Mas a questão estava ali. Eu queria que aquilo fosse um ponto central, assim. No Controle, que é o meu romance, né,
eu queria criar mais uma interseção nisso, né? Porque no Amor eu trabalho com personagens mais velhas, né? Personagens crianças. Mas eu queria, no controle, eu queria trabalhar também com uma questão de doença, assim, né? Porque a Maria Fernanda, que é a protagonista, ela tem epilepsia. Então, eu queria saber como que era a jornada dessa adolescente, é um romance de formação, né? Lidando com o fato dela descobrir ou, né, que tem uma doença, que tem epilepsia, no caso, como que ela ia lidar com ela mesma, né? E com questões de capacitismo, assim, porque ela é meio que vista como atrasada, né? E com a sua sexualidade, porque isso passa na vida das pessoas também, né? E na Extinção das Abelhas, daí é lésbicas no fim do mundo, tudo acabou, explodiu, tudo. Na verdade, eu agora estou considerando a Extinção das Abelhas como um realismo especulativo, assim, né? Porque ele está muito plasmado, eu acho, que com questões que são muito próximas da realidade. Mas todas as ideias, assim, de personagens que estão ali, elas, claro, em algum momento elas se relacionam com essa ideia de mulher, mas elas, ou com essa ideia de feminino, mas elas também desconstroem, elas também propõem que sejam outras visões. Por exemplo, a gente sabe, né, que tem uma ideia de feminino que é super patriarcal, que é super para dominação, né? As mulheres têm que ser assim, tem que ser assado, né? Tem que usar rosa, o homem tem que usar azul, tem todas essas coisas assim que são desde dessa pequena bobagem que se usada, por exemplo, né, institucionalmente pode virar algo muito, muito, muito perigoso, né? Mas que também não, mas não, e que perpassa as nossas vidas, né? Perpassa as nossas construções de identidade, de gênero e tal. E eu queria propor outras construções também a partir, né, disso. Outros entendimentos, outras nuances, digamos assim, desse espectro, né? Dessa cartela de seres humanos e pessoas que somos, né? Você pode ter certeza que você consegue e traz isso pra gente, porque tem um humor ainda muito gostoso no teu texto. E eu fiquei com cara de que estava colhendo manjericão. E eu fiquei com cara de que estava colhendo manjericão. Eu achei espetacular, assim, a forma como você coloca as coisas, né? Que tudo é vida, tudo é acontecimento. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender dessa forma, sabe? Existe tanto rótulo, né, Natália, que até você comentou, né? Vamos falar um pouco desses rótulos. Como é que você... a gente vê que na tua literatura você trabalha isso de uma forma assim, tipo, você desmantela mesmo, né? Você mostra qual que é real, né? Mas na vida, assim, como é que é lidar com isso e conseguir fazer um texto com que... Alguém já leu o teu texto e falou, putz, você me fez pensar ou sentir de uma forma diferente, tal coisa. Já passou, assim, esse tipo de recepção do teu texto, que a pessoa chega e fala, não, eu mudei minha forma de ver, de pensar, de viver, porque eu refleti a partir daquilo. Muita gente. É bem gratificante, assim. Especialmente, acho que especialmente o Amora e o controle, né? Que o controle ainda tem uma questão de doença. Muita gente que é epilética, assim, que veio falar comigo, né, sobre o controle também. E, como às vezes a gente é só visto como uma coisa, né? As pessoas olham pra gente e veem a gente como a nossa característica principal se torna aquela, né? E o Amor eu recebo até hoje, assim, muita gente, mensagem, assim, de gente me dizendo como aquela leitura foi importante para se compreender, ou minha psicóloga disse para eu ler, ou uma senhora. Indicando que maravilhoso, né? Uma senhora me disse uma vez assim: continue escrevendo, porque eu sou uma tia Carolina, me falou assim. E a tia Carolina é, no caso, a namorada da avó, né, de uma personagem. Ela, enfim, tem um relacionamento ali a gente tem um choque de geração, assim, como que era o relacionamento da avó com a namorada e da neta, né, com a namorada. E
enfim, assim, me chegam muitas coisas, assim, com a Amora, de pessoas que realmente mudaram o olhar. E de outro modo, também, às vezes, eu tive alguns debates de pessoas que me disseram assim, mas eu não enxerguei ali gênero, para mim não importava, né? Mas daí eu falei, não, mas importa, porque o que quer dizer não enxerguei que eram duas mulheres? Enxergou quem, então? Sabe? As pessoas, elas tropeçam um pouco, assim, na heterossexualidade, porque é o compulsório, assim, é o É o que... convencional, né? É o convencional, e daí não me lembro muito bem como é que essa pessoa me falou, mas era alguma coisa, eu estava elogiando e tal, né? Falou, mas eu não via que eram duas mulheres. Eu assim, então tu viu o quê? Porque são duas mulheres, né? E isso é importante, é um ponto importante do livro, porque o a priori desse livro todas as protagonistas são pessoas que se identificam como lésbicas, né? Então, isso tá ali, né? Então, são muitas nuances, assim, de compreensão. Aí a pessoa me disse, é verdade, é verdade. Mas talvez ela tivesse envergonhado até de usar os termos ou algo assim, né? É verdade, Daiana, tem Faz muito sentido. isso, assim. Às vezes eu Mas falo com tanta naturalidade, assim, lésbica, sapatão, porque são termos que eu uso com muita frequência e que são termos que, por exemplo, sapatão, até pouco tempo atrás, era uma coisa muito ofensiva, né? você acha que Porém, mudou o visual em relação ao conceito? As é que pessoas estão tem um tratando de. movimento de resgate, né? De resgate identitário, né? Dessas palavras para que elas se tornem também algo possível e visível, né, no mundo. Porque se tu não consegue nomear, se a tua existência é apagada, né? E o apagamento disso, em última análise, é a morte. Então é importante, né? E é importante dizer assim, eu digo sem problema nenhum, né? Eu uso esses termos, mas eu vejo que muitas vezes quando eu estou num debate, por exemplo, num clube de leitura ou coisa assim, que é um público mais geral, as pessoas ficam um pouco assim, sem saber como. Algumas pessoas, né, ficam sem saber como agir. Mas aí eu sempre explico isso, que é importante. Sabe o que eu acho sensacional? Que você trabalha esse transgeracional. Existe esse fluxo no seu texto, né? Como você citou antes, a criança, a avó, né? Então, é algo que a gente sabe que existe, né? Esse amor de mulher por mulher, de homem por homem, etc. É algo que vem os romanos, os soldados romanos, Sim, eles se relacionavam entre si, é. né? Só que daí, quando traz para o universo feminino, parece que existe mais ferrolhos, né? Mais coisas que O pagamento é atravancam. pior. Isso é pior, né? É diferente. Você aceita talvez mais. Lá no passado, então já existia lá com os romanos, etc., com os homens, tá? Mas aí, se a gente fala das mulheres lá no passado longínquo também, né? É encarado de uma forma diferente. Por quê? Com todos os seus estudos, com toda a sua sapiência nessa área, o que você poderia dizer? Por que será que ainda existe, assim, sabe? Às vezes as pessoas aceitam o homem com o homem e não aceitam tão bem a mulher com mulher, ou já aceitam igualmente, assim, na sua visão? Como é que tá essa balança? Olha, eu acho que muita coisa melhorou, né? Eu me lembro que teve um documentário nos anos 80 que chamava-se Temporada de Caça. Tá disponível no YouTube até. E a chamada dele é algumas entrevistas que as pessoas faziam na rua sobre o que você acha de pessoas homossexuais, pessoas gays e tal. Claro, né, na época, acho que quase assim, nas franjas da epidemia de AIDS, né? As pessoas diziam sem problema nenhum que matariam, que achavam errado, que não devia existir, que isso é aqui, né? Há 40 anos, né? E eu acho que muita coisa mudou em termos de movimento social, político, de direitos, de representação em vários setores da sociedade, né? Na academia, na mídia, né? A gente tem. Eu fui traumatizada pela novela Torre de Babel, né? Que a Torre de Babel mostrava lá duas mulheres lésbicas, que era a Cristiane Perloni e outra pessoa, não me lembro quem era,
Eram Não sei duas se mulheres. um que tinha Patrícia Pilar, não, eu tô confusa. Não me lembro, era tipo no final dos anos 90 ali. E aí eles tiveram que explodir, né, as lésbicas no shopping center para as personagens pararem de existir. Não podia ter mandado elas numa viagem, não consegui emprego, vamos se mudar. Não, olha o aniquilamento. Eu tinha 18 anos, 17, e aí eu tive Você tinha se conhecido assim? Você já Sim, tinha? Há sim, muito eu tempo. já. Desde Não, a adolescência não, eu não. já. A discussão interna sempre foi muito, assim, eu sabia desde que eu comecei a, assim, me interessar por pessoas na vida, era uma coisa já para mim aberta, só que eu passei muitos anos sem contar isso para ninguém, porque a gente não conta, porque a gente não tem nenhuma representação e nem muito menos representatividade, assim, que dialogue. E hoje E você vê que os seus livros encorajam as hoje eu pessoas. vejo que muitas coisas mudaram, assim, né, nessas representações que eu estava falando, inclusive políticas, né, e de livros, e de séries, e de novelas, e eu acho que isso ajuda muito, assim, né, agora saiu uma série na Netflix que chama Heartstoppers, que é uma série adolescente, assim, sobre dois meninos que se apaixonam e tal, e começam a namorar. E desculpa quem não assistiu já, tem um spoiler já. Pode Mas falar. é um quadrinho, né, que virou série. E, e os conflitos são conflitos assim, são conflitos do amor mesmo, assim, da paixão adolescente, né? Não tem uma coisa, ai meu Deus, eu sou gay, grande coisa, meu Deus, o que vai acontecer e tal. É levado, a narrativa é levada com tanta naturalidade, com tanta leveza, assim, que tu fica assim, cara, se eu tivesse assistido isso, sabe, quando eu era mais jovem, talvez eu tivesse um pouco mais de abertura para falar com as pessoas. Então, eu até me perdi, Dayana, na pergunta que tu tinha feito antes, rizomático Não, aqui. a pergunta começou com o transgeracional, né? E daí eu te Sim, pedi por último se você acha que os seus livros encorajam as pessoas a sim. serem quem elas realmente sentem que devem ser, né? Que eu acho que esse Eu, que é o ponto. A eu gente acho vive que numa sim. sociedade que oprime muitas vezes, né? Uhum. Oprime quase sempre, né? O patriarcalismo domina ainda, né? Era E com sobre ele essa pergunta. Era sobre isso, que a resposta era o patriarcado. Por que as mulheres. A resposta é essa aí mesmo que tu acabou de dar. muito bom. Não, sensacional. Bom, falando agora só um pouco mais sobre a sua criação literária em si. Você falou que lá na infância não era de fazer diário, que tua letra era feia, enfim, são tudo que você já superou. Você hoje faz manuscritos, você gosta de sentar direto no computador, fazer o seu texto, quando você está envolvida com um projeto literário, como que é a tua prática diária, assim, de escritura? É todos os dias, não é? É mais em fim de semana? Como é que você concilia com a agenda de professora e tudo mais, pesquisadora? Eu não tô professora agora, né? Tô só da literatura, mas sempre estou estudando e tal, e pesquisa eu continuo fazendo, e tem as traduções, né? Então eu trabalho com literatura e escrita todos os dias, não necessariamente com as minhas, com os meus projetos, mas eu trabalho todos os dias, sim. E assim, idealmente eu gostaria de poder escrever todos os dias, assim, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, assim, eu durmo cedo também, e acordo cedo, e eu gosto de escrever de manhã e tal, gosto desse período, assim, mas eu não consigo me dedicar aos meus projetos pessoais, assim, de livro e tal, todos os dias. Então, eu vou meio que levando eles assim, e quando chega uma hora mais que eu preciso, não, agora eu preciso dar uma atenção aqui para terminar. Daí eu tento criar uma bolha assim, né, de tempo para conseguir dar conta disso. E eu escrevo ainda muito em papel, assim, eu gosto, né? Mas, em geral, eu faço mais anotações, ou alguma frase, ou algum esquema, senão eu escrevo mesmo direto no computador. Mas eu gosto, eu tenho sempre com um bloquinho, um caderninho para
anotar coisas. As ideias a gente não pode perder. Quando elas vêm, né? Já coloca ali. Tu sabe que eu era muito assim, né? Daí eu criei uma tática, que é uma tática de confiar no filtro da memória. Vamos compartilhar essa tática com a mulherada do mulher. Porque assim, ó, inclusive eu falo isso na minha oficina. Quando eu às vezes eu acordava à noite, assim, meu Deus, essa ideia é muito boa, vou escrever, e daí de manhã, quando eu levantava, não era tão boa assim. E eu tenho a sensação que quando a gente tá com alguma pergunta, assim, quero escrever sobre isso, isso é o tema que eu quero escrever, então tu começa a juntar esses interesses e naturalmente isso vai criando um repertório, assim, né, na tua cabeça. Claro, quando é uma frase, assim, meu Deus, eu preciso lembrar dessa frase, então eu vou lá e anoto. Mas quando é uma ideia, alguma coisa assim, eu meio que deixo ela ali na minha memória, fico pensando um pouco mais nela, porque se essa ideia ela é importante, ela vai retornar, ela vai voltar, eu vou ter acesso a ela. E aí, com o tempo, vai melhorando. Com o tempo, esse exercício vai melhorando. Isso que é o filtro, então, da memória. O que é realmente importante fica. Fica, ou volta diferente, volta melhor, eu acho. Então, não precisa. Tem que desapegar e confiar naquele momento ali, que na hora da escrita flui. Porque eu acho que a gente tá, assim, né? Quem é escritor, a gente que escreve, assim, quando a gente está num projeto, né? Ou pensando, não precisa ser um projeto de livro, mas quando a gente está com algum tema de interesse, uma questão, as coisas vão se elaborando, né? E eu acho que isso é parte da escrita, né? A escrita não é só quando a gente senta e vai lá e escreve. Tem um entorno desse ato físico mesmo, né, de escrever. E aí eu acho que é legal trazer esse entorno para quem escreve com tudo, né? Com tudo que nos acomete, com o nariz trancado, uma unha encravada, felicidade, tristeza, dor de barriga, comi demais, fiquei feliz, fiz uma caminhada, levei um susto. Acho que a gente escreve com todas essas coisas assim que nos atravessam, né? O Brasil, sei lá, é uma coisa, o mundo, as questões. Acho que tudo isso vai nos construindo, né? Como pessoas, como escritoras. E eu também sinto assim que o texto ele não é só o texto símbolo materializado ali em frase. A gente escreve vivendo, né? Você começou aqui a nossa entrevista dando esse exemplo nítido das histórias que a sua avó te contava, né? Então ali escrevendo já, você já estava compondo os seus textos de alguma forma naquele momento, porque você estava vivendo, se envolvendo, né? Isso que eu acho que você não. Agora, para a gente ir para a finaleira, aí eu queria que você tentasse revelar um pouquinho sobre como que você cria as suas meninas, as suas mulheres, suas personagens femininas, né? De conto é mais difícil, porque a gente também não precisa trabalhar com personagens tão profundas, mas no romance, por exemplo. Como que você chegou a desenhar a sua personagem, né? O que você imagina que sabia que queria que ela tivesse determinadas características, que ela vivesse, passasse por determinada coisa, como é o caso da epilepsia, e que ela tivesse essa questão da homoafetividade. Acho que eram duas coisas que você tinha determinado, mas e todo o resto, assim? Como que foi o processo de composição, por exemplo, da protagonista de Controle? Como você viveu esse processo e chegou até essa personagem, assim, fechadinha, para viver esse arco todo que está no romance? O Controle, ele é bem específico, assim, eu acho, mas cada personagem vai ter a sua especificidade também, né? Mas o Controle, ele é particular, assim. Mas vou te dizer no geral e depois vou te dizer o do Controle, tá? No geral é assim, eu acho que as personagens são as coisas mais importantes. Mais importantes, assim, a narradora, são os elementos mais importantes, assim, do que eu vou escrever. Então, eu passo muito tempo pensando nelas. Tipo, na minha cabeça. Eu também anoto, assim, nome, algumas particularidades, tal idade, mas eu fico muito pensando, assim, até que eu conviva, meio que fico convivendo com elas, assim. E eu vou construindo, assim, muita coisa que eu penso das personagens não aparece no romance
assim, descritivamente, mas aparece em algum gesto ou em alguma decisão que a personagem teve que tomar. Mas, em geral, é isso, assim, antes de ter o livro ou de ter a história, de fato, eu tenho a personagem. Antes disso, eu tenho a personagem. E Esse aí, teu claro, né? movimento, assim, o arco vem depois, então. Sim. E claro, né, ela vai se modificando, né, evidentemente, assim, com a história, mas primeiro de tudo eu tenho a personagem. E a Nanda foi bem assim também, porque a Nanda, o controle, ele foi um convite, né, de uma editora que não foi a companhia, foi outra antes, né, que me chamou para escrever um romance com música e porque o controle, ele é todo, tem uma interlocução ali com o New Order, né. Ele tem todo. Me convidaram e disseram: escreve, escolhe uma dessas bandas aqui, a gente quer que tu escreva uma narrativa longa que tenha essa banda. E daí eu pensei no controle, pensei no Ian Curtis, que era o vocalista do Joy Division, antes do New Order. E aí a Nanda, então, o primeiro esboço da Nanda foi o Ian Curtis. Então, assim, já foi um processo bem diferente das outras, que eu parto do zero, né? Então, isso era uma coisa que eu ia te perguntar agora, em seguida. Você vislumbra uma pessoa, tipo, que te inspira para criar um personagem? São pessoas que você cruzou em algum momento da sua vida? Às vezes, não estou falando só de pessoas famosas, mas pessoas que a gente vive e convive, né? Que inspira personagem. Ou, normalmente, eles surgem do zero e você desenha todinho, física e psicologicamente. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é sempre uma colagem assim que a gente vai construindo das coisas que a gente vive, das pessoas que a gente vê, de, sei lá, acontecimentos assim, nossa, aconteceu isso com a, tipo, eu tenho uma amiga, né? E aí ela me contou uma história de uma tia dela, daí eu falei, meu Deus, que história. Aí eu fiz um conto, né? Fiz um conto com essa personagem a personagem central que é o Tia Marga, né? No caso, né? Que é que essa tia que começa já, a história começa no enterro dessa tia, né? Mas tudo é reestabelecido, a ordem é restabelecida também por causa, né, da tia em vida. Mas, claro, né, a personagem não é a tia da minha amiga, mas ela é algo que germinou dali, germinou de uma história que ela tinha me contado. Mas sim, às vezes eu vejo uma pessoa no ônibus, nossa, essa pessoa tem umas características que eu vou. Às vezes é uma coisa física, às vezes é. Às vezes você topa correndo no caixa do mercado. Nossa, cara, essa pessoa aí daria altos personagens. É isso, alguém falou alguma coisa, ou a voz, é uma voz particular, assim, ou alguma coisa que te chamou atenção. Sei lá, tudo assim vai se compondo, né? A gente Na vai verdade, a gente ficcionalizando. vive literatura 24 horas por dia, né? Não para nunca as anteninhas estão captando, Sempre. criando. Nossa, que maravilhoso. Muito bom. Bom, e para fechar, a última pergunta mesmo, tá? Porque eu não quero abusar da sua paciência. Foco narrativo, né? A gente vê que o teu texto, ele nos traz para dentro, assim, tem uma intimidade, uma forma diferente, assim, de... Você se envolve, né? Enfim, faz parte do teu cotidiano, da sua vida. Eu senti isso, tá? Meu relato de leitora. Como que você traz o teu foco, você compõe, assim, define os focos narrativos, assim, para os seus textos? Desde o conto, né, até o romance em si. Ai, Essa voz Daniel, que conta. eu acho que isso tem a ver com a construção da personagem mesmo, assim. Acho que está imbricado, porque a maioria do. A maioria não, mas assim, grande parte dos meus textos é em primeira pessoa, né? E eu sempre penso em como construir essa voz que vai contar isso que tu falou, né? Quem que vai contar essa história, né? Quem que eu quero que conte essa história? Por exemplo, na Extinção das Abelhas, que é esse meu romance mais recente do ano passado, eu até comecei a escrever em terceira pessoa, assim, né, um narrador mais afastado, mas aí eu pensei, não, eu preciso que a Regina, que é a personagem ali, conte uma parte.
Depois eu tenho outros tipos de narradores. Na segunda parte do romance tem essa narrativa que é o caos, digamos assim, né? Que é o colapso narrando, porque tem várias vozes ali que vão contando a história, e aí no final tem uma voz em terceira pessoa. Mas eu acho que isso também é das escolhas do que tu quer e de como tu quer revelar, né? Porque se tu narra em primeira pessoa, tem coisas que tu não vai saber, né? Não vai saber. Eu, Natália, aqui só tenho como saber certas coisas, né? Se tu escolhe um narrador onisciente em terceira pessoa, tu, né? Eu posso narrar de cima do prédio aqui, de onde eu tô, para fazer outras visões e tal. Mas o que eu gosto da primeira pessoa é que a primeira pessoa é sempre uma aposta, né? Tu sempre tá confiando ali, né? Não, tu sempre tá junto naquela aposta de, tá, será que essa pessoa aqui tá me contando a coisa certa, é verdade? Porque eu tô confiando na opinião dela, né? E aí eu acho que é interessante, ainda mais com o tipo de narrativa e das personagens que eu tento construir, assim. Faz mais sentido a primeira pessoa, né? Com certeza. É. Nossa, sensacional, Natália. Eu estou muito feliz. Acho que o quarto encontro Mulherio das Letras com a sua presença, um brilho especial, assim, a gente debateu frente a frente coisas tão importantes, assim, acho que a gente tinha que trazer para o evento uma profundeza, assim, realmente de trabalho como é o seu, né, sabe? Essa integridade, essa autenticidade que a gente encontra na sua literatura. E, por fim, Obrigada, eu queria que você desse dicas, sabe, para as mulheres que estão vendo aqui a nossa conversa e escrevem e tem aquela vontade de publicar, assim, e que conselho, assim, você costuma dar? O que você acha que é primordial para a mulher escritora, sabe? A mulher que quer publicar, assim, só para a gente dar esse tchau, assim, numa nota legal, assim, de conselho mesmo, de dica. Eu acho que, primeiro de tudo, escrevam seus textos sem medo. Segundo de tudo, tenham alguém para trocar. É muito importante, assim, ter com quem trocar. E fazer perguntas sobre o texto, assim, você escreveu um texto, daí você manda para alguém, espera que a pessoa, eu vou te elogiar, minha amiga, um monte. Sim, claro, isso é ótimo, né? A gente tem que se dar força. Mas tenham com quem trocar sobre mesmo a literatura, sobre, putz, essa tua personagem aqui não tá muito legal, precisa melhorar em tal e tal aspecto, ou aqui essa história tá meio, podia melhorar aqui podia ter uma cena, né? Tenham com quem trocar, porque é muito importante. Feedbacks, as pessoas te procuram para esse tipo de feedback também? Assim como Me você tem procuram. Uhum. Eu tenho um trabalho de oficina e eu tenho um trabalho de leitura crítica também, né? E aí tem bastante procura, mas para mim, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, assim, escritores e escritoras, né? Que a gente se lê. E se lê e conversa mesmo sobre os textos, né? Às vezes a gente começou na pandemia, a gente já se lia, mas na pandemia a gente começou a se encontrar online. Agora até a gente não está mais fazendo isso, mas para ler, comentar os textos, dizer o que achou legal, o que não achou, porque isso é muito importante. Fazer oficina também é legal, assim, né? Ter esses encontros e porque a gente tem a impressão, né, de que as pessoas escrevem sozinhas, que é o gênio que baixa, assim, daí vai lá e escreve uma coisa maravilhosa. Não, eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente escreve sempre muito acompanhado. Por exemplo, o trabalho editorial, confiem nas pessoas com quem vocês vão editar livros, né? Trabalhem com pessoas que editam livros de verdade, assim, que conversam, né, sobre o seu projeto, que se disponham, né, a ter essa interação editorial mesmo, porque eu acho que isso vai impactar no que as pessoas vão ler no fim, sabe? E eu acho que isso é importante, assim, é importante a gente se colocar nesse lugar, não de, eu escrevi aqui, tá uma maravilha, mas se colocar nesse lugar aqui de vulnerabilidade para receber críticas também, porque isso é importante. Mas assim, né, eu já recebi críticas de gente que, pelo amor de Deus, né? É isso que eu ia te também falar. tem isso, né? Porque assim, Vão com quem vocês confiam. Você tem a sorte de já estar trabalhando com uma grande editora, né? Uma editora que tem uma estrutura, né? A gente sabe que existe isso, todo um respaldo, né? E ao mesmo tempo existe também uma pressão e alguns feedbacks que nem sempre, não estou falando que da editora em si, né? Mas chegam
coisas, né? Quando você está nesse universo de pitch, de mandar o seu texto para alguém, chega a coisas que às vezes, meu Deus, eu não tenho que ouvir isso, né? Sim. Então você também já passou por isso. E fica a dica, né? Já, muito, muito. Às vezes nem tinha solicitado, assim, a pessoa se ofereceu para ler. E eu falei, nossa, são cada história, Daiane, que meu Deus do céu. Mas, enfim, eu acho que isso de ter um grupo, assim, de pessoas que escrevam e se leem e estão dispostos ali a fazer críticas legais e conversar mesmo sobre o processo de escrita, né? Porque é um processo. Eu acho que isso é massa, assim. E aí sim, depois procurar uma editora, ver os interesses, né, distribuição e levar adiante o trabalho, sim. Maravilhoso. Só te agradecer, em nome de todo o Mulherio, esse quarto encontro Mulherio das Letras Portugal, ter você conosco, Natália. Então, recebi aqui a escritora premiada, né, o prêmio Jabuti e tantos outros, Natália Borges Colesso, para essa conversa, e fica o convite para você sempre voltar. Esse Mulherio aí está de portas abertas para você, né, que todos leiam, que as mulheres se leiam, né, que elas se troquem. Sim, eu acho que isso é uma grande mensagem. Gratidão, Natália, muito obrigada. Sim, obrigada, Dana, obrigada a todos da equipe e bom mulherio para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.